Olá, de volta ao canal Palavras de Bênção, trazendo alegria, edificação, exortação à sua vida, falando aquilo que Deus quer para o seu coração. Remorso mata, arrependimento vivifica. É sobre este assunto que eu quero conversar com você através desta rede social. E para tanto eu quero usar dois textos da Bíblia que vai nos ajudar a compreender esse tema. O primeiro está em Mateus, capítulo 26, do versículo 14, 15, 47 e 49. O versículo 14 e 15 diz assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, dirigiu-se aos principais sacerdotes e disse: O que me dareis se eu o entregar a vós? E pesaram-lhe 30 moedas de prata. E o versículo 47 ao 49 vai dizer assim: Enquanto ele ainda falava, Judas, um dos 12, chegou acompanhado de uma grande multidão com espadas e pedaços de pau, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos líderes religiosos. Aquele que o traíra lhe dera a seguinte indicação: aquele que eu beijar, e ele prenderei. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Salve, Rabi! E o beijou. O segundo texto está em Lucas 22, 54 a 62, que diz assim: Então, prendendo-o, levaram para a casa do sumo sacerdote. E Pedro os seguia de longe. E acenderam uma fogueira no meio do pátio, e assentaram-se juntos. Pedro sentou-se entre eles. Então uma criada o viu sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, eu não o conheço. Dali a pouco outra pessoa o viu e disse: Tu também é um desses. Mas Pedro falou: Homem, não sou. E tendo passado quase uma hora, outra afirmou: É claro que esse também estava com ele, pois é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei o que está dizendo. Imediatamente, enquanto ele ainda estava falando, o galo cantou. Então o Senhor, virando-se, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se das palavras que o Senhor havia lhe dito: Hoje, antes que o galo cante 3 vezes, me negará. Então Pedro saiu dali chorando amargamente. Remorso mata, arrependimento vivifica. Olhando para esses dois textos, pensando nesses dois personagens bíblicos, Pedro e Judas, eu quero compartilhar sobre este assunto, para junto aprendermos sobre esses dois sentimentos. E ao final desta mensagem, eu deixo para você, então, fazer a escolha. Qual sentimento você vai deixar que brote no seu coração? O arrependimento, ele é um processo de pesar, de reflexão. Mas quando é sentido, a pessoa é capaz de abrir o coração e receber o perdão, seja em relação a Deus, seja em relação à família ou amigos. Porque o arrependimento, ele possibilita a reconciliação e traz paz ao coração. Há um texto na Bíblia que vai dizer assim: E não sedes conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso está em Romanos 12, versículo 2. Ou seja, se eu deixo a minha mente ser transformada por Cristo, eu não vou sentir remorso. Quando eu praticar algum ato, quando eu fizer alguma coisa, eu vou ter arrependimento. Foi o que aconteceu com Davi. Olha o que Davi fez.
pois reconheço minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, e contra ti somente fiz o que é mal diante dos olhos. Por isso, tua sentença é justa e teu julgamento é puro. Salmo 51, versículo 3 e 4. Davi, depois de cometer um pecado, adulterando com uma mulher chamada Batseba, ele se arrependeu do seu pecado. É uma mudança de atitude que nos leva a uma nova direção de vida. Essa mudança ela deve ser acompanhada pela fé. Pois João chegou a vós apontando o caminho da justiça, e não creste nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. Vós, porém, vendo isso, nem assim reconsideraste para crer neles. Mateus 21, 32. Ou seja, a mudança de arrependimento para arrependimento precisa ter fé. O arrependimento, quando ele acontece na minha, na sua vida, ele traz alguns resultados. E são resultados conforme receber o perdão imediato de Deus nos põe em comunhão com ele. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que vossos pecados sejam apagados. Atos 3,19. Ou seja, quando eu recebo o perdão, eu entro em comunhão novamente com Deus. O outro resultado é que ele produz salvação no pecador que tem o coração quebrantado. Ele causa uma mudança na mente, como eu já falei, e nas atitudes que nos faz levar um novo padrão de vida. Ele fornece e prepara o coração para receber a promessa de Deus. Talvez você me pergunte, mas por que é necessário se arrepender? Porque todos nós pecamos contra Deus. Romanos 3, 23, 24 vai dizer isso. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, é necessário se arrepender porque todos nós pecamos. Todos nós nascemos em pecado. Porque a falta de arrependimento traz a ira e o julgamento de Deus. Romanos 2,5 vai dizer isso. Porque se não reconhecermos a nossa necessidade de arrependimento e perdão, tornamos Deus mentiroso. 1 João 1, de 8 a 10. Porque é uma ordem de Deus para todos os pecadores. Atos 17, 30. Porque é a vontade de Deus dirigida em misericórdia para todo pecador. 2 Pedro 3, 9. Ou seja, a necessidade de perdão, de eu pedir perdão, de eu me arrepender dos meus erros, é bíblico. Está registrado na Bíblia. Foi o que aconteceu com Pedro. O texto que nós lemos de Lucas 22, 54 62 mostra uma atitude de Pedro. Ele negou Jesus. Você já imaginou isso? Negar Jesus? Só que ele se arrependeu. Quando percebeu seu erro, o texto diz que ele chorou amargamente. Ou seja, quando há arrependimento, quando há mudança de mente, transformação, a pessoa acorda, ela se desperta para o seu erro. Isso é arrependimento. O mais lindo em toda essa história é o momento da reconciliação. Pedro chorou, pediu perdão e foi aceito o seu perdão. Diferente do que nós vamos ver sobre o episódio de Judas. Judas não se arrependeu também da situação que ele fez com Jesus. Veja que os dois praticaram algo com Jesus. Um negou e o outro traiu. O que negou, Pedro, se arrependeu. O que traiu, nós vamos ver agora o que ele fez. O remorso, além do pesar sobre o erro cometido, o remorso causa
dor, aflição e é acompanhado de orgulho. Isso mesmo, pois a pessoa se sente indigna de perdão, ele acha que ele não merece perdão pelo que ele fez e ele fica incapacitado de abrir o seu coração para aquela amargura. Ele fica remoendo o sentimento de tristeza, a falha que cometeu, o pecado. O remorso, ele massacra o corpo, ele escraviza a alma, sem que a pessoa perceba isso. O remorso, ele faz a pessoa se sentir um fracassado. Ele traz um desapontamento e frustrações. Ele prejudica a pessoa ao ponto de cegá-la, cegar a vista da pessoa. A pessoa não consegue ver o seu erro, ou então, quando vê o seu erro, acha que não é capaz, que não merece perdão. Isso é remorso. Não é simplesmente tristeza ou remorso por uma ação passada. Moisés, lá em Números 14, 39 a 41, ele tem um relato sobre essa questão. E Moisés falou essas palavras a todos os israelitas e todo o povo ficou muito triste. Então, levantando-se de manhã cedo, subiram ao alto do monte e disseram: aqui estamos, subiremos ao lugar que o Senhor falou, porque pecamos. Moisés respondeu: por que transgredis a ordem do Senhor? Isso não dará certo. Ou seja, o povo de Israel naquele momento, eles não se arrependeu, eles tiveram tristeza no coração, eles sentiram remorso. Judas traiu Jesus com um beijo, entregando aos principais sacerdotes da igreja judaica. Isso está no texto que eu li, Mateus 26, 14, 15, 47 a 49. Ao trair Jesus, Judas não se arrependeu. Ele sentiu remorso. É bem diferente. Tanto é que ele voltou lá para poder entregar o dinheiro para os sacerdotes. Isso é remorso. Judas poderia ter optado pela reconciliação. Ou seja, ele poderia chegar para Jesus e falar: Senhor, me perdoa. Eu me arrependo do meu ato. Eu me arrependo daquilo que eu fiz contigo, de ter traído você com 30 moedas. Mas ele não fez isso com Jesus. Ele voltou lá para entregar as moedas. Simplesmente assim: olha, não quero mais esse dinheiro não é meu, eu estou triste aí pelo que eu fiz. Quando há arrependimento, a pessoa vai até a outra parte envolvida e pede perdão. O arrependimento e o perdão, eles andam juntos. Eles caminham juntos. Porque eu errei, eu pequei, eu reconheço aquilo que eu fiz e eu vou até a outra parte pedir perdão. Isso é arrependimento. Agora, quando eu pratico um ato, reconheço aquele ato, mas não estou nem aí para voltar naquela outra parte para pedir perdão, fico só com orgulho, remoendo aquilo, isso não é perdão, isso é remorso. Aí eu pergunto para você: remorso ou arrependimento? A escolha é sua. Você decide. Daqui para frente, a partir desta mensagem que você está ouvindo, da palavra de Deus, através da Bíblia, você faz a sua escolha. Lembrando que o remorso, ficamos tristes, abatidos, mas vamos repetir o mesmo erro, ou um erro parecido. No arrependimento, nós mudamos de rumo. Ou seja, é aquele texto de Romanos 12, 2 que eu li. É uma mudança de mente. Eu não vou mais praticar aquilo. Eu mudo de atitude. No remorso, vamos para a morte. No arrependimento, vamos para a vida. Por isso o tema dessa mensagem: remorso mata, arrependimento vivifica. Então,
Diante disso, uma grande diferença entre sentir remorso e se arrepender. No remorso, vamos para Satanás, e no arrependimento, vamos para Deus. Porque no remorso, nós vamos continuar na vida de pecado, praticando os mesmos erros ou outros ainda maiores. No arrependimento, nós vamos para Deus. Nós vamos buscar a santificação. Deus tem perdão para você e te espera de braços abertos para te consolar, para te fortalecer, para te usar de forma maravilhosa. Portanto, não fuja de Deus. Volte-se para Ele, porque o mesmo Deus que fez Pedro um canal de bênção, Ele pode fazer isso com você, com a sua vida. Mas para tanto, você precisa primeiro se arrepender. Porque a única maneira de nos achegarmos a Deus é através do arrependimento. Mas será que temos compreendido isso? Será que temos nos arrependido, principalmente dos nossos pecados? Será que temos deixado a nossa vida mudar, entregando na mão de Deus? Eu desafio você que está ouvindo essa mensagem a fazer uma introspectiva, ou seja, olhar para dentro de você mesmo e ver o que você tem feito, como você tem vivido, como você tem agido com as pessoas quando você erra. Pense nisso, porque se houver mudanças a partir dessa reflexão, dessa introspecção que você fizer, se houver mudanças, com certeza você vai correr para pedir perdão para aquela parte que você comprometeu, entristeceu, fez algo que desagradou, e pedir perdão para Deus também pelos seus atos. Pense nisso. Ao final da mensagem, como eu sempre tenho feito, vai ter uma música. Reflita na letra dessa música para você entender bem o que é remorso e perdão. E que Deus possa abençoar a sua vida. E lembre-se, eu estou aqui, pronto para te ajudar naquilo que for necessário, biblicamente. Se você quer aprender mais sobre remorso, sobre arrependimento, sobre perdão, através da Bíblia, é só entrar em contato comigo e eu terei o prazer, a alegria de te ajudar, assim como um dia também eu fui ajudado. Que Deus possa continuar abençoando sua vida. E não deixe de dar o seu like ao final desta mensagem. Não deixe de assinar este canal. Não deixe de compartilhar essa mensagem com outras pessoas, porque fazendo isso, você estará sendo abençoado através dessa mensagem, mas também estará abençoando outras vidas. Que Deus te abençoe. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi para te servir, se em meu agir o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se em teu caminho não segui, se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Servir e os santos
com